Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Flamengo. Trago para vocês um vídeo desse pós-jogo aí do Flamengo contra o Cruzeiro, no qual infelizmente saímos com um empate, né? Tínhamos tudo para poder vencer esse jogo, mas o Cruzeiro ele se retrancou muito bem, defendeu bem e até ali nos 37 do segundo tempo conseguimos ficar com um jogador a mais, uma vez que foi expulso o jogador do Cruzeiro, mas não conseguimos aproveitar essa vantagem. E ainda sempre com o empate desse jogo, mas conquistando pelo menos mais um pontinho aí, poder ficar mais um pouco na frente do Palmeiras, que é o segundo colocado. Estamos agora aí com 52 pontos e na liderança do Campeonato Brasileiro aí, e vamos conquistar, se Deus quiser, esse campeonato. Separo para vocês um corte de linha de passe, com algumas informações e análises da mídia, com os melhores momentos também desse jogo. Trago para vocês agora, eu vou soltar o vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Wilson, oi. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Perguntar tudo bem com o torcedor do Flamengo depois desse empate no Maracanã 0x0? Boa noite, né? Boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esporte. Um empate meio xoxo, né? O jogo, assim, algumas... Esperava mais? Eu esperava, confesso que esperava mais. Das duas partes? Das duas partes. Não, então, eu achei que em relação à estratégia, o Cruzeiro, na teoria, entrou com 4 volantes, né? Ali, o Lucas Silva, o Romero, o Matheus Henrique e o Christian, mas obviamente o Matheus Henrique e Christian chegando um pouco mais por fora, mas acho que na estratégia do Cruzeiro, o Cruzeiro ficou ali pro contra-ataque. O Matheus Pereira jogou muito, cara. Jogou muito. Matheus Talvez Pereira, o melhor em campo, hein? O Matheus Pereira jogou muita bola, impressionante o que o Matheus Pereira consegue fazer com 1, 2 toques na bola, muito a velocidade dele de raciocínio, capacidade técnica dele que ele tem de parar às vezes o lance, deixar os companheiros na cara do gol. Mas assim, do Flamengo eu achei que faltou o Pedro. Pedro foi entrar só na parte final do jogo. Achei que o Flamengo, com o Carrascal e o Arrascaeta, criou algumas oportunidades, mas estava sempre faltando alguém dentro da área. Porque o Plata, que hoje estava escalado para ser esse cara mais central, estava saindo bastante da área também. Ficou Plata, Carrascal, Arrascaeta e Lino se movimentando bastante, mas ninguém dentro da área. Então acho que o Flamengo, quando teve algumas oportunidades que foram criadas, principalmente pelos dois meias, faltou no centroavante, que foi o Pedro que entrou aqui, eu anotei, com 34, né? Adoro o seu cabelo. 34 do segundo tempo só. Ele e o Luiz Araújo, que quando saíram os dois armadores, Arrascaeta e Carrascal. Então, de repente, provavelmente o Felipe Luiz vai falar sobre isso na coletiva e já é a minha curiosidade de saber por que o Pedro entrou tão tarde nessa partida, que era basicamente ali uma final também. Você já tocou algumas pautinhas aí pra gente, hein? Já? Pedro, Samuel Lino, Carrascal, vamos entrar por aí já. Tá bom. Eu queria saber de você, Birner, também, se o jogo chegou a te decepcionar um pouco ou se você esperava exatamente isso desse confronto. Bom, primeiro cumprimentando a todos e todas mais uma vez. Um pouco decepcionante. E o jogo mais à feição do que pretendia o Cruzeiro. Era travar o jogo do Flamengo, escapar da pressão alta do Flamengo e usar os contra-ataques para criar chances de gol. Teve no primeiro tempo, desperdiçou as chances nos contra-ataques, né? Então eu acho que a ideia de jogo do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, funcionou melhor que a ideia do Felipe Luiz. Eu entendi a ideia do Felipe. Demorou a mexer um pouquinho o Felipe Luiz ali, Quando ele né? coloca o Plata mais avançado, ele que é um cara com uma característica mais próxima do Bruno Henrique e com capacidade de fazer mais pressão. E aí tem muito a ver com a parte física do que o Bruno Henrique. Nossa, e não aí Pedro. parecido E não muito funcionou. gol, cara. Como a gente falou, o Cruzeiro no primeiro tempo conseguiu ter um jogo mais à sua feição. No segundo tempo, acho que o Flamengo melhorou um pouco, mas não incomodou tanto assim. Incomodou o Cruzeiro. Então, eu acho que falta uma outra coisa que também queria debater um pouquinho hoje. Nos jogos mais importantes, naquele jogo que o time precisa fazer uma coisa a mais, mesmo sendo o melhor time do Brasil, o Flamengo não tem feito. Vamos chegar nisso. Eu até acho que o Moro vai fazer, mas ainda não tem feito. Vamos É um bom ponto que a gente vai falar um pouco também dessa oscilação do Flamengo nos últimos jogos, está envolvendo jogos importantes, tá faltando esse algo a mais. Vamos falar disso, boa. Aliás, você falou do Plata, o Plata teve uma finalização que o Cássio fez uma defesaça de perna esquerda. Cássio também foi uma das figuras importantes nesse jogo, grandes defesas. O Cássio é aquele Cássio, a moda antiga, né? O Cássio do jogo grande, onde ele apareceu bastante aí nessa partida contra o Flamengo. Bertozzi. Depois desse lance tinha tudo poder dominar o jogo com a mais, mas desacelerou um pouquinho. No segundo tempo eu até gostei. No segundo tempo eu achei mais animado. O primeiro foi duro mesmo, mas quando na arbitragem também não ajuda, né? Ramon abate Abel. Porque, assim, quando você tem um jogo que já é desenhado para ser físico, pelo que o Jailson falou, a escalação do Cruzeiro, né? Ele já é um jogo que é planejado pelo visitante para ser um jogo de mais intensidade, de mais pegada.
e aí você tem um árbitro que já entra disposto ao critério de muita faltinha, com 20 minutos já tinha 4 cartões, 2 para cada lado, que é um critério que ele não vai sustentar, porque se ele sustentar, o jogo não termina. Então, assim, o jogador já não sabe qual vai ser o critério para marcação de falta, já não sabe qual vai ser o critério para cartão, o jogo não anda. Quer dizer, aí podia ser, de fato, um dos melhores jogos do campeonato, mas no primeiro tempo o jogo não pegava, né? 2 toques lá, dá pra falta. Então, o primeiro tempo não andou. O Flamengo não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Foi, no alvo. Foram 4 rolou. finalizações, duas para fora, 2 bloqueadas. A única grande chance foi do Cruzeiro, e ali o Rossi brilhou, porque não só no chute do Caio Jorge, mas no rebote do Christian ali, que ele faz uma defesa muito difícil. Se fosse uma luta de boxe, o Cruzeiro ganharia o primeiro assalto 10-9, né? Vamos dizer assim. O segundo ficou mais aberto. Pelo menos o jogo soltou um pouquinho mais, as duas equipes arriscaram um pouquinho mais, conseguiram criar algumas chances. E aí, como você disse, o Cássio conseguiu se destacar. A expulsão já chega numa reta final de jogo, né? Então não deu nem tempo do Flamengo fazer muito volume ali para pressionar, mas de qualquer maneira, assim, acho que o Cruzeiro não merecia sair de mãos vazias do Maracanã hoje pelo jogo que fez, né? Acho que fez um jogo competente, concentrado, com muita organização, que é a marca do trabalho do Leonardo Jardim, né? Acho que é um trabalho que a gente só pode aplaudir pelo que tem feito esse ano. E foi sem dúvida, um bom jogo. Mas concordo, assim, que alguns jogadores do Flamengo não tiveram no melhor dia. Samuel Lino, por exemplo, achei muito apagado hoje, achei muito abaixo. O Flamengo, quando ele tá no dia, cara, por exemplo, o primeiro tempo com o Estudiantes, a gente cobra do Flamengo porque a gente sabe o melhor do Flamengo que pode qual que entregar é, aquilo lá, né? exatamente. Então, assim, acho que a gente tem o direito de ser exigente com o Flamengo, de ser mais crítico com o Flamengo, porque a gente sabe qual é o teto do Flamengo, né? Então, hoje, acho que foi bem abaixo desse teto. O Flamengo ainda é um resultado que, assim, de certa forma, você mantém um adversário à mesma distância, um adversário direto, então não acho que é um resultado ruim. Não é. Não. Empatar com o adversário direto faz parte. O Palmeiras tirou um pouquinho da diferença mas, assim, desse empate, mas é um confronto entre Flamengo e Cruzeiro. Exato. Não é um resultado desastroso, até porque há que se respeitar o campeonato que o Cruzeiro faz e o bom jogo que o Cruzeiro fez. Mas acho que em termos de desempenho ficou um pouquinho abaixo assim, do que a gente está acostumado a ver do Flamengo. Acho que em relação a isso não tem muita dúvida. Calçar, para a tua primeira participação, vou te jogar os treinadores, cara. Assim, o jogo foi 0-0. E no confronto de Felipe Luiz e Leonardo Jardim, foi empate também? Ou alguém se sobressaiu? Os dois têm... Boa noite. Dois encheram muito o Um jogo muito estudado, né? Assim, jogadores mais agudos das duas Ninguém queria equipes. perder um pontinho nesse jogo aí. Explorar o espaço, beirada, chegar ali. O empate ficou bom para os dois técnicos. Samuel Lino pelo Flamengo, não é assim o Cruzeiro. Você pelo lado direito, o Plata é um jogador que está por dentro. Carrascal é um meia. Então o Flamengo tem alguns... Para primeiro ficar no Flamengo, você pega o Flamengo contra o Estudiantes. O que foi o Flamengo? Plata e Pedro. Você tem 2 atacantes muito próximos pelo centro. Com esta formação, ele usou na Arena, na Neoquímica também contra o Corinthians, a Carrascal e a Arrascaeta, ao invés de 2 jogadores enfiados na área, você tem 2 jogadores, 2 meias. Né? Então são variações do Flamengo, que ele pode encontrar. Ele pode utilizar, o Felipe Luiz tem essa possibilidade. E ambos preencheram muito esse setor. Tanto que foi um jogo de faltinha ali, né? Porque muitos amarelos nesse setor, né? Porque era o objetivo dos dois. A gente tem que entender o seguinte, primeiro que o Flamengo está de olho na tabela. Pode ficar tudo igual para o Flamengo, o que não pode é o Cruzeiro subir um pouquinho e se aproximar. O empate fica tudo igual. Aí o problema é para ser o Palmeiras. O Cruzeiro tinha, por perder pontos recentemente, o Cruzeiro tinha que avançar mais. E não avançou. O Cruzeiro, eu acho que o dano maior é para o Cruzeiro, que fica tudo como está. Agora, não é gostar ou não gostar dos formatos. Os formatos, digo, a parte tática, ela pode funcionar de várias maneiras diferentes. Né? E pode não funcionar também, quando você acha que aquilo é o ideal. Mas é um Flamengo que, neste desenho, fica muito longe da área, da definição. Teve o Arrascaeta, logo aos 5 minutos, uma chance que quase ele toca na bola e faz o gol na pequena área. Ali era um exemplo de um time que não tinha um centroavante para ocupar a área, mas alguém ocupou no momento certo. Mas foi uma raridade, porque o Plata pode fazer isso, só que o Plata se movimenta muito, sai muito. Então, em muitos momentos, você viu o Flamengo vazio na área. E aí o que acontece? Aí a bola fica circulando de um lado para o outro, né? Porque eu tenho o passe, sou o Arrascaeta,
Não tem ninguém na área, eu vou tocar do lado. Mas era Eu Pedro vou ou Bruno tocar Henrique na área? No No início. Para este jogo, ele tem usado o Pedro. Ele usou o Pedro. Contra os jogos importantíssimos contra o time argentino, Estudiantes, Libertadores da América, ele foi de Pedro. E aí era com Plata pelos lados, sem quem? Ele pode usar o Plata. Era Ele pode- Carrascal ou Arrascaeta. Um dos dois, provavelmente o Carrascal, mesmo tendo feito um baita do E o Lino Samuel do lado Roberto esquerdo, que ele tem Júnior. usado o Lino. Mas, Tradicional. então, eu vi o que eu vi aí? Eu vi um confronto nos pontos corridos, um jogo de mata-mata. Pode ser. Porque quando você... Eu não posso isso. Sim, O mata-mata tem muito isso, né? Isso eu não posso, aqui toma cuidado. Posso errar. Um jogo de xadrez, né? Uma coisa eu tô muito- fora porque tem um jogo tal. Quer dizer, tipicamente, até na arbitragem foi esse jogo assim. Foi. Né? Foi um mata-mata, mas que se justifica pelo momento na tabela. Sim. E o Flamengo não podia permitir o Cruzeiro se aproximar. Ficou como estava. Então o Cruzeiro ficou controlado. Para o Flamengo é ruim, mas para o Cruzeiro é muito pior. Sim. Né? Porque pro Cruzeiro o empate hoje tá super bom. O problema do Cruzeiro foi perder pro Vasco por Exato, 2-0. exato. Né? Esse foi o problema no caminho. E aí ele tinha que compensar isso hoje. Exatamente. Então vamos lá, nessa disputa dos treinadores. Felipe Luiz, Hoje, Léo Jardim. Hoje deu o Léo Jardim, é isso? então, no jogo, achei que a estratégia do Léo Jardim Funcionou melhor. Mas pro campeonato, Felipe Luiz, eu concordo com o Calçado. O Flamengo conseguiu manter o Cruzeiro afastado. Mas no jogo de hoje, no jogo, o Léo Jardim, para mim o Léo Jardim, a estratégia do Léo Jardim, 2 meias, né, dos 4 volantes ali, de sair em contra-ataque, machucou mais o Flamengo. Acho que o Cruzeiro machucou mais o Flamengo do que o Flamengo conseguiu machucar o Cruzeiro, mesmo que o Cássio tenha feito algumas intervenções. Mas a gente está falando de um mérito do Léo Jardim, que tem, evidentemente, claro que tem. Eu falo Léo Jardim, só penso no goleiro do Vasco. Sim. Leonardo Jardim. Ou teve também um pouco de demérito do Felipe Luiz em alguns erros? Para mim, os dois. Então, assim, a minha crítica ao Felipe Luiz hoje... Vou ter colocado o Pedro antes. Como eu já falei, eu espero que ele... Provavelmente ele vai falar isso na coletiva. É em relação à ausência de um 9. Para mim, assim, o jogo de hoje, eu entendi certeza, ali se resume a isso. questão do início dele O jogo do valorizar Flamengo o hoje Carrascal, se que fez um resume a baita isso. de um jogo, por exemplo, contra o Corinthians. Ele tentou ali manter os 2 meias, né? Só que sem centroavante. A diferença é que no jogo com o Corinthians, ele tinha um centroavante. Ele botou os 2 meias, mas ele tinha um centroavante, botou o Carrascal aberto, tinha o Lino aberto de um lado, mas ele tinha o Pedro. Então, assim, hoje ele entra sem centroavante nenhum. Ele bota o Plata para tentar fazer essa função, só que foi o que a gente estava conversando aqui. O Plata se movimenta muito, então ficou basicamente 4 jogadores fora da área. Você imagina o desenho da área? Fora da área, os 4 tocando a bola assim, ó, de um lado pro outro, e não tinha ninguém dentro da área. Para ser assim, bem... Fala, Léo, desculpe. Não, sabe o que me lembrou? Até para fazer uma homenagem ao querido Trajano. Antigamente falavam que o América dos anos 50 era o Tico-Tico no fubá. Né? Que era conhecido por ser um time que tocava, era um time de toques rápidos, né, e tal, mas que às vezes era meio inoperante, né? Então o Flamengo do primeiro tempo foi o Tico-Tico no fubá. Né? Muita aproximação, Faltou objetividade, muito né? toque, E mas faltava alguém faltava dentro da produto área. final. Até quando os jogadores chegavam na ponta, que o Birner quer falar, mas até quando os jogadores chegavam na ponta, às vezes o cara olhava pra área, eu vou Tinha cruzar pouca pra gente. cá. Mas, Tinha quando branca. não tem gente na área, não teria que ter arriscado mais de fora? Mas de fora, no meio, tinha espaço. na frente da área, né? Que o Não tinha Cruzeiro tava como. ocupando muito Não tinha bem. espaço para finalizar. Aí entra o mérito do Cruzeiro. Aí entra o mérito do Cruzeiro. Porque, assim, para ser bem injusto com o Felipe, eu acho Bem, que... o quê? Injusto? Justo. Ah, justo, tá. Justo. Eu acho que tanto a ideia de você tentar aumentar a pressão e a intensidade com o Plata mais adiantado e, obviamente, perdendo essa referência na área, quanto a ideia de iniciar com uma referência na área, tendo a escalação que o Flamengo tem sempre, sem o Carrascal, e aí com o Plata jogando na direita, ali na esquerda, Arrascaeta por dentro. Cuidado Olha, com olha isso aí. essa falha aí. Pelo amor de Deus. Isso eu quero falar né? depois. Arrascaeta e Pedro. Eu acho que ambas tinham lógica antes do jogo. Não havia uma verdade absoluta, alguma coisa tão clara que você pudesse falar, olha, é isso, errou. A gente pode falar o que não funcionou como o treinador queria. Ou que o Cruzeiro conseguiu ter mais virtudes para lidar. O Cruzeiro tem uma zaga muito dominante pelo alto, né? Sim, Tem Fabrício isso. Bruno. Talvez eu fico pensando assim, tá? O Fabrício Bruno é muito rápido, ele tentou colocar um atacante mais rápido para ver se dava mais trabalho pro Fabrício Bruno. Só que o ponto é, a partir do momento que o tempo vai passando, o que me pegou foi o fato do Felipe Luiz, ou se ele tentou, e a gente não sabe ajustar, e o Plata não obedeceu. Porque o Plata, na teoria, era para ser esse cara mais adiantado. Se
o esquema de jogo fosse ser mantido, que foi feito contra o Corinthians, que era o Carrascal aberto pela direita, Arrascaeta centralizado, Lino pela esquerda e um centroavante, que hoje era o Plata pouquíssimas vezes durante o jogo foi visto dentro da área. Então, se ele, por forma automática mesmo, né? O Plata é um cara que joga mais aberto pelo lado direito. Então, automaticamente, ele estava vindo para o lado direito. O Felipe Luiz tinha que virar para ele e falar assim, Gonzalo, né? Só para mudar a nomenclatura, vai para dentro da área, por favor, porque hoje você está fazendo a outra função, você não está fazendo aberto, quem está fazendo aqui é o Carrascal. Então, assim, eu entendo a questão ali de organização, né? Ou tática, ou enfim, o que o Felipe Luiz tentou fazer sem o centroavante de referência, mas eu acho que faltou hoje um 9, se esse cara era para ser o Plata não estava dentro da área. É que eu acho que quando jogar pelo lado, mais jogadores tinham que entrar na área. A gente viu várias vezes o Flamengo criando com 3 jogadores, principalmente pela esquerda. E aí olhava na área, tinha um jogador e o time do Cruzeiro postado. E eu acho que, para mim, a grande questão é, e eu concordo com tua abertura, por que, vendo que a coisa não andava, demorou tanto para colocar o Pedro? Para tentar mudar o cenário do jogo. 30 e quantos minutos do segundo tempo? 34 do segundo. Então, os 81 de jogo. Demorou muito. Fala, Calçade, que você entra. Eu tô com o Birne nessa. Assim, é muito. Eu não gosto, né, de. Isso errou. Isso é fácil de falar depois. Porque faz sentido. Isso já aconteceu em várias partidas. E funcionou. Você já teve. A gente aqui mesmo fala, esse jogo aqui é um jogo mais pro Bruno Henrique, não pro Pedro. Então, quando você admite isso, e são jogadores diferentes, claro que a gente sempre fala do Bruno olhando mais para um jogador que pode pressionar uma saída. Agora, é preciso entender que um atacante tem que fazer gol também. Né? Você pressiona a saída, mas não acontece nada. Você fala, bom, o que está rolando dentro de campo? E nesse daí não funcionou. Até porque o Cruzeiro, a gente tem que entender, é uma equipe muito bem dirigida, né? Por um treinador que tem sucesso no futebol europeu, que, ao que tudo indica, aceitou, e já para mim, ele já vendo as entrevistas deles, já deixou isso bem claro, né? Legal, estou participando, curti, mas eu vou embora logo, tá? Então, provavelmente, não sei se ele vai ficar no Cruzeiro, porque a vida dele veio, fez o trabalho dele, mas a vida dele é na Europa. Vamos combinar que seria uma perda danada para o Cruzeiro. Total. Eu acho que o que esse cara fez esse ano... E com um time que não era dele, né? Exatamente. Ele olhou, e no início a gente tem que lembrar da dificuldade, principalmente do impacto de retirar Gabigol do jogo. Então foi ali que ele começou, naquela crise, ele começou a identificar todos os problemas. Mas olha como você... Gabigol e Dudu. Olha como você resolve uma crise, né? Tirando aquele jogador que era visto como o principal jogador do time, até pelo tamanho da contratação. Para poder montar um time. Né? É isso, nação. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês desse pós-jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, no qual, infelizmente, aí o Flamengo não conseguiu obter a vitória, mas teve um empate, conquistou mais um pontinho no Campeonato Brasileiro e continua na liderança do campeonato com o Palmeiras e o Cruzeiro na cola ali. Então, o jogo de hoje se resume num jogo muito estudado. Nenhum dos dois times queriam arriscar muito, com medo de sair derrotados desse jogo de hoje, pois qualquer pontinho aí somado nessa reta final agora de Campeonato Brasileiro é muito importante. Então podemos ver um Felipe Luiz colocando um time mais estudando o time adversário ali, né? Um pouco mais seguro, sem arriscar muito, jogar muito para frente. Flamengo meio que desacelerou um pouco as jogadas nesse jogo de hoje. Então foi um Flamengo mais tranquilo, segurando mais um pouco a bola, sem avançar muito. Mas eu achei que, como podemos ver também toda a mídia falando aí, Felipe Luiz demorou muito para colocar o Pedro. Não adianta, cara. Era para ter colocado o Pedro antes. Faltou um 9 ali dentro da área. Isso aí não adianta. Se o Pedro talvez tivesse entrado mais cedo um pouco nesse jogo, talvez a história teria sido diferente. O Flamengo teve sim algumas jogadas boas de gol ali, infelizmente não conseguiu converter, né? Mas hoje foi um joguinho aí com gostinho de vitória, poderia ter ganho esse jogo. Um empatezinho um pouco amargo aí para o Flamengo contra esse Cruzeiro. Poderia ter vencido. O Cruzeiro mostrou-se um time meio nervoso, ficou meio pressionado, sabia que está jogando contra o Flamengo, um jogo praticamente ali, né, de confronto direto. Então, o Felipe Luiz podia ter percebido isso, por mais que tenha entrado para estudar o jogo, mas no segundo tempo ele já tinha dado uma arriscadinha um pouco mais, né? No início do segundo tempo logo já ter lançado o Pedro ali, então demorou um pouquinho a mexer nesse time, arriscar um pouco mais.
Tá certo que o empate não é ruim para o Flamengo, né? Conquistou mais um pontinho, de ponto em ponto ainda somando. Nós vamos continuar nessa liderança aí e vamos conquistar esse Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que faltou um pouquinho aí o Felipe Luiz arriscar um pouco nesse jogo de hoje contra o Cruzeiro. Talvez se tivesse arriscado um pouco mais, teria vencido esse jogo. Mas o Flamengo vem desempenhando muito bem todos os jogos, não vem sendo nada diferente do que sempre fez aí, e com certeza jogou bem. E agora é foco nos próximos jogos. O Flamengo tem uma sequência de jogos bem complicados, né? Jogos difíceis, envolvendo todos os campeonatos. Então, dá seu máximo aí. Esse Campeonato Brasileiro está se desenhando muito aí para o Flamengo. Sabemos que temos o Palmeiras na cola aí, mas o Mengão está muito bem com 55 pontos. E o Palmeiras atrás na segunda colocação com 52. E o Cruzeiro na terceira colocação com 51 pontos. Então, nada muito certo. Por isso, podemos saber, pela essa pontuação, podemos ver por que o jogo de hoje foi um jogo tão estudado de ambas as equipes, né? Nenhuma das duas equipes jogaram muito para frente, né? Foi um jogo mais estudado mesmo, porque ambas as equipes estão ali na frente do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está no primeiro, Palmeiras em segundo e o Cruzeiro em terceiro. Então, ninguém queria perder aí pontos hoje, ninguém queria sair com um saldo de 0 pontos desse jogo de hoje. Então, 1 ponto para cada lado aí foi, eu acho, o suficiente para os dois técnicos. Acho que é o que eles esperavam mais ou menos desse jogo, né? Óbvio que nós torcedores queríamos mais, queríamos uma vitória, queríamos 3 pontos a mais aí para casa para ficar mais confortável, mas um pontinho também não tá ruim, não vamos reclamar. E o Mengão ainda continua sendo o líder do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem como sua próxima missão agora neste domingo um jogo contra o Bahia às 18h30. O Mengão aí com certeza vai vencer esse jogo. É isso, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, desse pós-jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, no qual aí saímos com um empate e o Mengão ainda continua na liderança do Campeonato Brasileiro. No mais é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para estar acompanhando todas as notícias a respeito do Flamengo. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.